7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos. Bom dia, Eduardo Barão. O que é, Barão? Sempre uma alegria, né, Boechat? Sempre uma alegria. Vamos juntos, eu sou Ricardinho Boechat, esta é a Band News FM. Vamos lá, remando o barquinho até 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais. O nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Aqui do meu lado, além do Barão, o nosso Felipe Bueno. Fala, Felipe Bueno. Salve, Boechat. Bom dia pra você, bom dia pra Curitiba, pra Porto Alegre, pra Fortaleza, pra João Pessoa, pra Manaus, pra Tampa, pra Orlando. Bom dia, Vitória, bom dia, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, já falei, não? Não. João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Alhures, Nenhures, esqueci de alguém, Vitória. O pessoal de Alhures estava reclamando, fazia tempo que você não falava de Alhures. Né? Cara, é isso aí, também todo dia aumenta a rede Band News FM de notícias, né? Daqui a pouco a memória desse idoso não vai conseguir mesmo dizer todas as capitais, todas as cidades. E quero fazer aqui um registro para agradecer a audiência que nós estamos conseguindo em todas as regiões onde a Band News FM está atuando e até fora delas. Saiu anteontem um Ibope com números muito bacanas para a Band News FM. Ibope é um índice oscilante, uma hora você está melhor, outra hora você está pior, mas quando você está bem, é motivo de comemoração, sem sombra de dúvidas, e é isso que a gente aqui internamente está curtindo. Os números do Ibope foram muito positivos. Muito obrigado a você, ouvinte, que está construindo esta rádio feita para você se fazer ouvir. Muito obrigado mesmo. Obrigado também a quem nos manda mensagens pelo WhatsApp 11 999 592 100, 11 999 99. O que é, Barão? Tem uma mensagem aqui do Paulo Roberto, nosso ouvinte em Troy, Michigan, próximo a Detroit. Oi! Menos 6 graus, ele escreveu na neve, isso. Band News FM. Olha só que beleza. Muito obrigado, Troy. Bom dia, Barão. Bom dia, Megali. Felipe Bueno. Bom dia, Megali, no Café com Jornal. Eu tô doidinho, eu não tomei meu remédio. Calma, por favor. Ô, Megali, bom dia pra você, hein, Megali. O Café com Jornal vai fazer uma campanha, tá fazendo uma campanha para pedir, exigir que os parlamentares trabalhem, porque agora eles estão começando um feriado aí de 11 dias e o Café com Jornal tá lançando hoje uma campanha exigindo que suas excelências trabalhem. Daqui a pouco vocês vão assistir lá no Café com Jornal. Bom dia pro Megali, bom dia pro Rafael Colombo também, toda a equipe do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom, minha gente, hoje a umbigocracia, mais uma vez, está dominando as manchetes. Aécio destitui Tasso Gereissati e bota Alberto Goldman na presidência nacional do PSDB. PSDB que fará eleições agora para eleger seu novo presidente por um mandato, acho que de 2 anos, sei lá de quanto tempo, em dezembro. Então a briga intestina do partido tucano está nas manchetes. Hoje todos os grandes jornais, os telejornais. Ontem tem aqui entre nós, vou contar para vocês uma, vou chamar de briga, é uma bobagem chamar isso de briga, mas uma discussão interna muito acalorada no Jornal da Band, em que a equipe está um pouco divergente, né? Estamos como PSDB, assim, lutas internas, né? Uma ala dos jornalistas entendendo que o noticiário político tem que estar subordinado a fatos concretos, que produzam, entendendo-se como fatos concretos, coisas que mexam com a vida das pessoas, com o cotidiano das pessoas, com a realidade das pessoas, e outra ala que acha que não, que o noticiário político tem que ter um espaço generoso pelos seus meandros, pelas suas suscetibilidades, pelos seus mistérios, babá. Eu estou na primeira ala. Eu acho que esse noticiário que nos vendem todo dia, que nós jornalistas vendemos para vocês, queridos ouvintes, em letras garrafais, em espaços intermináveis, nos telejornais, nas emissoras de rádio e tal, dão um peso a determinados acontecimentos que peso algum ou peso muito menor tem na vida real das pessoas. Então tá lá as manchetes de hoje. Aécio destitui Gereissati da presidência do PSDB, amplia o racha interno, explicita a divisão do partido entre aqueles que querem ficar com Temer e aqueles que não querem ficar com Temer, um partido que tem 4 ministros no governo, mas na hora de votar a favor do governo, a favor do Temer, negou-lhe boa parte dos seus votos, etc. E aí ficamos agora
todos na expectativa de saber o que vai ser com o PSDB, quem vai presidir o PSDB, quem vai ser eleito presidente do PSDB, que é isso que... Eu vou deixar aos companheiros jornalistas, que são muitos e talentosos, não só do Grupo Bandeirantes, mas das emissoras concorrentes, a análise desse tipo de, a decodificação desses movimentos, desses passos, dessas articulações, dessas conversas de bastidores e tal, porque aqui na minha ignorância olho para isso como se estivesse assistindo uma briga na casa de um vizinho distante com quem eu mal me relaciono, que eu não sei quem é, o que faz, do que vive, e é problema lá dentro. Não interfere definitivamente em nada no nosso cotidiano, na nossa vida real, no nosso dia a dia. É a umbigocracia da política, a umbigocracia de Brasília, que continua fazendo a única coisa que faz aí. E olha, bota mês depois de mês, anos depois de anos. Brasília, a classe política, de vez em quando tem um espasmozinho, aí trabalha um pouquinho em função do conjunto do país, do conjunto da sociedade. E o resto do tempo, que é majoritário, amplamente majoritário, está discutindo, repito, o seu próprio umbigo. Supondo que o Aécio Neves tivesse apoiado o Gereissati, o que aconteceria com o país? E supondo que, em vez de botar Alberto Goldman na presidência do PSDB, depois de destituir o Gereissati, coisa que ele fez, e se ele tivesse posto, digamos, uma abóbora na presidência do PSDB? Hoje, as manchetes seriam: abóbora preside o PSDB. Uma abóbora enorme, né? O resto do Halloween preside o PSDB. Muda o que na sua vida aí, companheiro que está aí andando para cima e para baixo, enfim, é uma chateação, um onanismo insuportável e tal, que eu respeito aqueles que olham para isso com essa solenidade, projetando aí o destino do país está nas mãos desta discussão interna do PSDB e tal. Olha, numa boa, é o brasiliocentrismo, sabe? Brasiliacentrismo, é a prioridade da pauta de Brasília, com a ajuda decisiva da imprensa, sendo colocada para o país como sendo a pauta do país. E não é. Mas não é mesmo. Uma coisa que eu acho bastante curiosa desse bafafá, dessa lavação de roupa suja dentro do Partido Tucano, é o seguinte: o grande vitorioso dos embates aí na política brasileira tem sido, sabe quem? A quadrilha do PMDB. O PMDB está sempre se dando bem. Vejam, eles conseguiram produzir um dano monumental ao PT, tomando do PSDB uma bandeira original do PSDB, que era o impeachment. Quem conduziu o impeachment do ponto de vista de força majoritária no jogo político acabou sendo o PMDB. Até porque tirou do impeachment o melhor dos resultados que o impeachment poderia produzir, que foi a sagração de um presidente da legenda. O presidente da República hoje é o não eleito Michel Temer. De que partido? Do PMDB. Ele foi lá, deu um saculejo no PT e no jogo de forças do PT, ao qual esteve aliado durante décadas, né? E fez isso colando no PSDB, tomando a bandeira do impeachment, que foi originalmente do PSDB. Foi o PSDB, o Aécio Neves, o primeiro a se mobilizar no sentido de impedir, ou tentar impedir que a eleição de Dilma resultasse na implantação do governo Dilma no segundo mandato, questionou o resultado eleitoral, disse que o governo era ilegítimo e tal. E nessa onda entrou o PMDB, tomou-lhe a bandeira, surfou na onda do impeachment e tomou para si o governo. O presidente da República, de um resultado de uma ação política iniciada pelo PSDB, não é um tucano, é um PMDBista. Agora, o PMDB continua protagonista, personagem central do jogo político, dando as cartas na República e vendo o seu amante de todo esse processo, o segundo amante dele, já que o primeiro foi o PT, também se autodestruir ou ser destruído num jogo do qual só resultará, não importa qual seja o efeito, perdas para o próprio PSDB. O PSDB hoje é um partido em frangalhos. Quem está preservado com a tinta na caneta, com os poderes, com os cargos e tal, com a iniciativa, né? O PMDB, mais uma vez. É sensacional a capacidade que o PMDB tem e demonstra na prática, sucessivamente, de ser o partido que reúne o maior número de quadrilheiros identificados, o maior desgaste perante a opinião pública,
O partido que menos consegue, porque não conseguiu eleger um candidato direto, sei lá quantas eleições que o PMDB não emplaca o seu próprio candidato na presidência da República, se é que já emplacou algum, que acho que nunca emplacou um presidente do PMDB eleito. E mesmo assim é o partido central na política e no poder efetivo na República Brasileira. Esse é o grande vitorioso dessa briga do PSDB. Se vai para lá, se vai para cá, pouco importa para o país se o PSDB vai botar uma roupa de baiano e ter um candidato próprio que faça... E outra coisa, vai fazer um discurso agora anti-Temer? Como? Ainda com as marcas de batom no pescoço e tal. É a mesma coisa em relação ao PT. Como é que o PT, com que autoridade moral, o PT aponta o dedo para essa canalhada do PMDB? Como? Se deitou com ela, dormiu com ela, gerou filhos com ela, locupletou-se com ela, foi às boates, às noitadas, às baladas. O cheiro de perfume do PMDB ainda está na roupa do PT e não vai sair tão cedo. O PSDB é a mesma coisa, agora ficam todos fingindo que não se deitaram juntos e tal. Essa é uma discussão, gente, que, olha, eu vou te contar, é uma nojeirada absoluta. E aí, vocês poderiam dizer, não, cara, peraí, pega leve. Nós estamos dando prioridade a esse blá, blá, blá intestino da política brasileira, porque não tem nada pra gente discutir. Essa é a pauta que tem que ser mesmo, porque ela é central, ela é decisiva, ela é determinante. Estamos discutindo aqui questões de natureza ideológica. Se implantamos esta linha política de governo ou aquela linha política de governo, nada. Tudo que eles estão discutindo, PT, PMDB, PSDB, essa gentalhada toda, é projeto de poder. É apenas um projeto de disputa de poder, sempre é. Independentemente de conteúdo ideológico, programático, qualquer coisa que vocês queiram pensar um pouco mais consistente como motivador dessa gente, não vão achar. Só querem poder para continuar dominando a máquina pública, o Estado brasileiro, e fazer dele um instrumento de enriquecimento e de renovação desse projeto de poder. É só isso. E aí vendem esse peixe como sendo determinante para o nosso dia a dia, para o nosso destino, como está hoje nas manchetes. Estou pouco me lixando para esse blá blá blá. Isso é briga de quadrilha, de tudo quanto é lado. E não adianta dizer que dizendo que todos agem como quadrilha beneficiam um quadrilheiro. Eu acredito na sociedade brasileira, acredito na população, no discernimento coletivo. O julgamento popular, ele não vai ser turvado se você disser de cada um desses personagens, ou sobre cada um desses personagens, aquilo que tem que ser dito. Eles se igualam no baixo nível moral e ético, se igualam no pragmatismo de objetivos absurdos, só se movem por eles. O país só anda, ou melhor, Brasília só anda em função desse jogo. E não é que faltem assuntos importantes. Ontem, por exemplo, continuaram votando lá as medidas na área da segurança pública, da criminalidade, projetos que alteraram as regras para saída temporária de presos, o projeto que proíbe celular, que bloqueia celular em presídio já foi aprovado, o projeto que determina agravamento da pena para quem mata policial, né? O projeto que altera, embora eu tenha achado que foi uma alteração malandra, de mau caráter também, os benefícios para quem tem acima de 70 anos, preserva benefícios para criminosos acima de 70 anos e, portanto, os colarios brancos se deram bem e tal. Mas o fato é que tem pauta que precisa ser cuidada. Ontem, para citar um outro assunto que surgiu na Conferência do Clima em Bonn, e que é um assunto que nem sei se está nos jornais hoje, a desimportância que o Brasil real tem no noticiário é enorme. Ontem saiu na Conferência do Clima em Bonn o dado de que o Cerrado brasileiro perdeu 236 mil quilômetros quadrados de matas originais entre 2000 e 2015. Mais do que a própria Amazônia. Que perdeu 208 mil quilômetros quadrados. O Brasil real está ardendo, o Brasil real está sendo assassinado, o Brasil real está precisando de emprego, o Brasil real está precisando de saneamento e tal. Cadê esses assuntos na pauta dessa gente? Vamos parar agora 11 dias, ficar coçando o sacrossanto, sei lá o quê, durante 11 dias, como se só o que nos interessasse fosse essas discussões. Fica Temer, sai Temer, fica PMDB, sai PMDB, candidata Lula, não candidata Lula, vai, não vai, acordo, não acordo, faz isso, faz aquilo. É insuportável a pauta que a classe política coloca diante de nós todos os dias. É preciso olhar para ela com a noção de que ela não é a pauta do país, é a pauta deles. E, portanto, nos interessa muito menos do que eles querem fazer crer. Vamos lá.